Irmãos, a gente estava meio que encerrando a série sobre a carta de Tiago, né? Mas o pastor Leandro, ele está pregando lá também, já pregou acho que 15 mensagens, e ele me fez uma encomenda de um texto. Ele falou assim, há 2 meses atrás, ele falou assim: Josimar, eu queria que você pregasse esse texto a respeito disso. Deus colocou no meu coração, eu queria que você falasse especificamente sobre esse tema, que foi um dos únicos temas que eu não preguei. Aí eu até brinquei com ele, eu falei assim: eu preguei tanta coisa sobre Tiago, você vai pedir logo algo que eu não tinha pregado ainda. E foi justamente um texto que eu passei assim rápido, en passant, a gente passou por ele, mas a gente não ficou especificamente trabalhando em cima desse texto. E eu queria hoje literalmente, hoje realmente será o encerramento, mas eu queria que você abrisse aí lá em Tiago, no capítulo 4, a gente não podia, e eu ministrei lá semana passada, e foi um tempo tão bom. Na segunda-feira ele me ligou agradecendo e falando do resultado da ministração, e eu fiquei tão feliz, né, porque com a graça e com a misericórdia de Deus, a gente conseguiu transmitir aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Tiago, capítulo 4. Eu já preguei esse texto há muito tempo atrás, eu acho que no outro prédio ainda, e nessa série sobre Tiago, eu nem lembro se a gente passou, mas se passou, eu não parei especificamente nesse texto. E eu tenho certeza que assim como foi uma bênção lá em Itaquera, vai ser uma bênção aqui também. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Todos acharam aí Tiago, capítulo 4? Tiago, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim: atendei agora a vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas como neblina, que aparece e logo num instante se dissipa. Versículo 15, em vez disso dizeis, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou faremos aquilo. Agora, entretanto, vós jactais as vossas arrogantes pretensões. Toda jactância é semelhante e essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez nesta manhã. Faz mais uma vez que eu diminua e que tu cresças, que a tua palavra possa penetrar no nosso coração, Senhor, como um punhal. Da mesma maneira, Senhor, que o Senhor falou comigo e com a igreja de Itaquera. Faz isso aqui mais uma vez em Santo André, Senhor. Nós te bendizemos e te agradecemos antecipadamente. No nome santo de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu já falei tantas vezes, já preguei tantas vezes, geralmente todos os inícios de ano, a gente fala aqui, a gente passa praticamente 1 mês falando a respeito de planos, né? Nós fazemos um planejamento aqui, a gente até entrega um material que você coloca lá, os seus planos pessoais, né? Na sua vida, no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. É importante fazer planos. Nós, como pastores, líderes, nós precisamos ensinar. E a Bíblia ensina isso, lá em Provérbios também, em tantas passagens, a Bíblia, o Senhor nos ensina aqui, esse negócio de a gente querer levar a vida da maneira que a gente leva de qualquer jeito, deixa a vida me levar, a vida isso é coisa de Zeca Pagodinho que já está com a vida ganha, né? Isso não é coisa de crente. Eu e você, homens e mulheres de Deus, nós precisamos fazer planos, nós precisamos desenhar. É claro que muitas coisas, e a grande maioria das coisas da nossa vida, acontecem muitas vezes de maneira natural, de maneira orgânica, você não planejou aquilo, e a coisa aconteceu. Mas nós precisamos, irmãos, precisamos ter uma direção para a nossa vida. Eu olho para a minha vida e falava sobre isso a semana passada lá também, né? Eu olho para a minha vida, para a minha geração, comparando com a geração das minhas filhas, é um tempo completamente diferente, é uma maneira de viver completamente diferente. Nós, a minha geração que nasceu nos anos 70 aí, é uma geração que foi criada solta, foi criada muito mais independente. E aí, isso é hora? Ou é cobrança ou é alguma venda. E eu tinha baixado o volume aqui, irmãos. Tá no modo silencioso, não entendi. Depois os técnicos vão me explicar o que aconteceu aqui. E aí, irmãos, voltando aqui, né?
E aí, olhando para a maneira que eu vivi, eu e meus irmãos, e a maneira que as minhas filhas vivem, é uma maneira completamente diferente. E por que eu falo isso? Porque no meu tempo, nós éramos criados muito soltos e com uma certa independência, ou até com muita independência, e a nossa vida não tinha um planejamento, a nossa vida era aquilo que nós decidíamos. E aí a vida foi caminhando, 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 graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha vida, da vida de muitos aí, e a gente pôde trilhar um bom caminho. E hoje nós criamos os nossos filhos de maneira completamente diferente. A gente já cria os nossos filhos sonhando com aquilo que eles vão ser, com a faculdade que eles vão fazer, para onde que eles vão, que direção a gente quer. É completamente diferente. E isso é bom? Isso é muito bom. É claro que existem decisões, à medida que os nossos filhos crescem, existem decisões que são individuais e você, a partir de um certo momento, você acaba perdendo o controle, mas até ali, onde você pode dar a direção, onde você pode dar o controle, é muito bom. E hoje os nossos filhos estão chegando muito mais longe de onde nós podemos chegar, né? Por quê? Porque nós podemos oferecer para eles aquilo que nós não tivemos, a grande maioria, né? É claro que existem algumas exceções, mas nós podemos oferecer para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos dos nossos pais. Até porque no nosso tempo os pais tinham muito mais filhos, né? No nosso tempo, para vocês terem uma ideia, nós éramos em casa em 7 irmãos, né? E a grande maioria aqui é 5, 6, 7, a geração mais antiga mais ainda. A família da minha mãe eram acho que 10, 11 irmãos, do meu pai também, acho que 9. E assim, hoje não, hoje os casaizinhos pensam em ter um e olha lá, né? Mudou, o tempo mudou. Então, por que eu estou falando isso? Porque é importante nós fazermos planos. E quando a gente lê esse texto aqui, que Tiago está dizendo, a gente precisa compreender o seguinte: Tiago, ele era judeu, e por ser judeu, ele era um homem muito prático com as suas palavras, muito prático nos seus ensinos. Ele não fazia rodeios, ele dizia coisa bem clara para que aqueles que estivessem ouvindo, e a gente precisa tentar, eu tenho falado aqui semana após semana, que Tiago ele não está pregando para os ímpios, essa aqui não é uma carta evangelística, ele está escrevendo para os crentes, para aqueles judeus que haviam se convertido e estavam exilados e espalhados mundo afora. A sua grande maioria ali na região onde é a Grécia hoje. Então ele está escrevendo para estes homens, que eram judeus e que haviam se convertido. Então ele é muito prático. E aí a gente olha para essa carta aqui, e olha ele dizendo assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã nós iremos à cidade tal, e ali nós faremos negócio, nós vamos ganhar dinheiro, vamos fazer isso e aquilo. Aí ele diz, olha, vocês ao invés de pensarem assim, vocês deveriam dizer, se Deus quiser. Então o que está acontecendo aqui? Tiago está dizendo que eu e você não precisamos fazer planos, que fazer planos é errado, que fazer planos é pecado. Claro que não. O que ele está dizendo aqui, irmãos, de tanto ensinamento que essa carta inteira nos trouxe, que ele está dizendo aqui para mim e para você que é muito importante nós fazermos planos, mas planos calcados na vontade de Deus. Isso que é o importante. Que ele está dizendo aqui, deixando claro para mim e para você, que é muito bom eu e você fazermos planos, eu e você fazermos tantas outras coisas. Planos para os nossos filhos, como eu acabei de falar aqui. Entretanto, planos que sejam aprovados por Deus. Tiago aqui nessa carta tratou conosco tantas coisas, irmãos, tantas coisas importantes, né? Tantas coisas maravilhosas. E ele tratou aqui com a gente lá no capítulo 1, a questão de nós sermos, que nós, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, ele diz que eu e você somos bem-aventurados, lá no comecinho da carta, no capítulo 1, que nós somos bem-aventurados quando conseguimos passar por tribulações. Ah, pastor, tribulação é tão ruim, dificuldade é tão ruim, mas ele diz que a crente, quando passa por uma tribulação, ele é bem-aventurado, ele é feliz, ou seja, ele suportou com a fé, com a esperança, com o amor em Cristo Jesus, toda a sua dificuldade. Ele trata aqui também, né? Ele trata aqui também que eu e você precisamos pedir sabedoria a quem? Pedir sabedoria a Deus. Ele diz, né? Nós tratamos aqui numa semana, ele nos ensinou que nós não somos tentados por Deus.
Não somos tentados por Deus. Eu até falei aqui, brinquei no dia lá, né? Existem coisas que acontecem na vida de muitos crentes, que o diabo olha e fala assim, olha, eu sou sem vergonha, eu sou safado, eu não presto, mas nisso aí eu não tenho nada a ver. Isso aí não é comigo. E é assim mesmo, irmãos. Nós não somos tentados por Deus. Nós somos tentados pela nossa cobiça, muitas vezes pela nossa inveja. Somos tentados pelo desejo do nosso coração. E Tiago ensina isso também. Ele lá no capítulo 3, ele ensina que toda boa dádiva, tudo aquilo que vem sobre a nossa vida de bom, é do céu que vem. Por isso que eu sempre falo aqui que quando nós entregamos as nossas ofertas, quando nós oferecemos o nosso tempo, quando nós oferecemos o nosso talento no reino de Deus, nós estamos, na verdade, sendo agradecidos, devolvendo para Deus aquilo que Ele nos deu. Loucura eu pensar que eu sou bem-sucedido por causa do meu intelecto, por causa da força do meu braço, porque eu sou bom nisso ou naquilo. Loucura! Toda boa dádiva vem do céu sobre a nossa vida. E Ele nos ensina isso também. Ele diz lá no capítulo 4, né, que a sabedoria vem do céu. E Ele diz, mas como usar esta sabedoria que vem do céu? Né? Ele nos ensina que nós não devemos julgar, e eu fiz um paradoxo aqui a respeito da questão do julgamento, né? Nós precisamos atentar. Há hoje um falso ensino, uma falsa visão teológica completamente diabólica de que eu e você não podemos julgar. O cara está fazendo tudo errado, está tudo escangalhado. Não, mas nós não podemos julgar. E o que Tiago fala aqui, e o que que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 7, não tem nada a ver com isso. O que ele está falando aqui é do julgamento hipócrita. Expliquei sobre isso também lá atrás. Ele está falando aqui daquele que trata mal a mulher e está julgando o irmão que trata mal a mulher também. Aquele que é caloteiro e está julgando o irmão que é caloteiro também. Aquele que faz as coisas erradas e está julgando o outro. Por isso que Jesus fala, olha para a trave que está no seu olho, ao invés de ficar olhando o cisco que está no olho do seu irmão. O porquê disso? Que Jesus está falando aqui não é que eu e você não precisamos julgar as coisas que são erradas. Ele está dizendo o seguinte, que eu e você não podemos ser hipócritas de levarmos uma vida que desagrada a Deus e julgar o outro que está desagradando a Deus. A questão do não julgar é exatamente isso. Agora, eu e você, nós precisamos julgar. Eu disse isso lá e falei isso aqui. Irmãos, aquilo que era pecado há 2000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Não mudou. Aquilo que afastava os homens de Deus da igreja primitiva, continua afastando de Deus nos dias de hoje. Porque há uma hipocrisia tentando incutir isso dentro da igreja hoje, que pode tudo, pode nada. O que continuava sendo pecado, continua sendo pecado. Então a questão do julgamento é isso. Não, venha como você está e permaneça. Nada disso. A vida com Deus é renúncia. E nós vamos aprender aqui ao caminhar dessa mensagem. E tantas outras coisas, né? No final nós falamos sobre a advertência que ele faz para os ricos, né? A advertência que ele faz aos ricos, aqueles que... Mas é proibido. Tiago está condenando aqui riqueza? Claro que não, claro que não. Como eu queria que vocês ficassem ricos. E eu tenho orado por a vida de alguns aqui. Eu quero que vocês ganhem mais dinheiro. Quero que o salário de vocês aumente. Eu quero que vocês peguem promoções. Quero que os filhos de vocês avancem. Sabe por quê, irmãos? Porque vocês são homens e mulheres fiéis. E quanto mais dinheiro vocês tiverem, mais vocês investirão no reino de Deus. E quanto mais vocês investirem no reino de Deus, mais pessoas serão alcançadas. Então não há problema nenhum nisso. Não há dificuldade nenhuma nisso. A advertência que ele faz aos ricos é: aqueles que enriqueceram ilicitamente, aqueles que enriqueceram explorando o pobre, aqueles que enriqueceram roubando dos pobres, dizendo, né, eles eram lavradores, eles tinham posse. E o que eles faziam? No texto que nós tratamos sobre isso no capítulo 5, ele diz o seguinte, que aqueles que plantavam para os homens, eles recebiam, e até eu disse isso, né? No interior do Brasil, até hoje é assim. O sujeito trabalha, boia-fia trabalha, e no final do dia ele recebe aquele seu ordenado, que é para comprar o pão e o leite do dia seguinte. E o que acontecia? Esses que permaneceram ricos retinham o dinheiro dos seus empregados e ficavam mais ricos, explorando o pobre. Então, a condenação, a advertência que ele faz aos ricos, são esses ricos que se enriqueceram explorando o pobre. Então, essa carta é riquíssima. Ele fala sobre a paciência. Fizemos aqui um culto só falando sobre isso, a respeito da paciência. Então, Tiago, ele vai ensinando coisa
uma atrás da outra, uma pérola preciosa atrás da outra. Então, são ensinamentos que nós vamos levar para a vida inteira. E hoje, o que ele está nos ensinando aqui, irmãos? O que ele nos ensina nesta manhã, com esse texto aqui, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17, o que ele está ensinando para mim e para você é que eu e você não temos controle de nada. Nós não temos controle de nada. Nós precisamos fazer planos, nós precisamos direcionar a vida dos nossos filhos, nós precisamos fazer planos para o nosso casamento, nós precisamos ter uma linha, um plano para a nossa vida profissional, nós precisamos, isso é bom. Mas no fundo, nós não temos controle de nada. Ele diz, ele usa no texto dele aqui, ele diz o seguinte, no versículo, ele diz, olha, hoje ou amanhã. Ele usa os dois tempos, o hoje e o amanhã. Vocês dizem, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Entretanto, o que fica para mim e para você é o seguinte, é que eu e você não temos controle das coisas, nem nos dias de hoje e nem no que está por vir. Esse controle vem de Deus, a nossa vida é direcionada por Deus. Nós vamos colher, eu sempre digo isso, nós somos resultado hoje do que plantamos lá atrás e seremos resultado amanhã do que temos semeado hoje. Entretanto, muitas coisas fogem do nosso controle. O que eu e você precisamos saber é que a gente precisa fazer as coisas, a gente precisa planejar. Entretanto, o controle não está na nossa mão. Existe um escritor, um empresário muito famoso, ele foi político também nos Estados Unidos, John Beckley, ele diz assim, ele tem uma frase que é muito conhecida, talvez você já tenha ouvido, né? Ninguém planeja fracassar, mas fracassa em não planejar. Ou seja, irmãos, a vida é complexa e curta. Ele fala que a vida é como uma neblina que se dissipa, passa que a gente nem vê. Sábado passado nós tivemos um tempo com a molecada, com a moçada, com os adolescentes, e nós fomos lá para Arujá, no sítio do Adilson e da Cátia, passar um tempo lá com a moçadinha, e foi um dia tão gostoso, e quando nós acordamos de manhã, estava uma neblina, e eu falei para minhas filhas, né, a Rebeca estava com a gente também, eu falei, olha, vocês são novinhos, vocês não souberam, existe uma frase que é o seguinte, neblina que baixa, sol que racha, então fiquem tranquilos que o sol vai aparecer hoje. O sol demorou um pouquinho, mas saiu, teve até alguns corajosos lá que tomaram banho de piscina, e é exatamente assim mesmo, irmãos. O Tiago, ele compara a nossa vida como uma neblina, aquela neblina que se acorda de manhã, tá aquela neblina, está tudo embaçado, e muitas vezes você não consegue enxergar, aí passa um tempinho, ela se dissipa, como fumaça, passa que você nem vê, que você nem vê. Então, por isso que nós precisamos fazer planos. Mas como fazer planos? Fazer planos calcados, a vida é complexa, curta, mas fazer planos diante dos planos de Deus. Eu sempre falo e eu amo aqui a oração que o Senhor Jesus nos ensina, né? O Pai Nosso, lá no capítulo 6, e ele ensina, é uma oração universal, mas é uma oração responsiva, de responsabilidade para mim e para você. Primeiro que, na oração, a gente diz lá, né? Senhor, faça comigo, me trate da mesma maneira que eu trato os outros. Mas aí, irmãos, a oração, ela diz assim, seja feita a sua vontade. Nós fazemos planos para a nossa vida, fazemos planos para o nosso casamento, fazemos planos para a vida dos nossos filhos. Entretanto, muitas vezes nos esquecemos, e é isso que Tiago trata aqui, muitas vezes nos esquecemos de dizer o seguinte, que a sua vontade se cumpra na vida. Pastor, eu tenho tantos sonhos para os meus filhos, eu tenho tantos sonhos para minha filha, eu tenho tantos sonhos para os meus netos. Amém, irmãos, isso é bom. Agora, esses sonhos, esses planos, estão alinhados com os sonhos e com os projetos de Deus? O que Tiago está dizendo é exatamente isso. Vocês dizem amanhã ou depois, nós vamos para tal lugar, nós vamos nessa cidade ou naquela cidade, e ali vamos fazer negócios, e ali nós vamos ganhar dinheiro. Amém, muito bom, eu também faço planos, eu também tenho estratégia para minha firma, para o meu trabalho. Entretanto, nós não podemos nos esquecer, se o Senhor quiser, se a mão do Senhor estiver sobre a minha vida. Então, todos os seus planos, todos o planejamento que você fizer na sua vida, na vida do seu filho, na sua casa, faça isso, com a boa visão e com a direção de Deus. Senhor, é a sua vontade? Senhor, realmente é isso? Realmente é isso? E avançando aqui, olha o que diz o versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã.
Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece num instante e logo se dissipa. A vida é incerta, não sabemos o amanhã. Não sabemos o amanhã. Às vezes nós estamos no mês de férias aqui, irmãos. E muitos de vocês, alguns de vocês aqui foram viajar, muitos. Pastor, olha, essa semana eu não vou estar, eu estou viajando. A semana passada algumas famílias me ligaram. Pastor, olha, eu não estarei, porque eu vou estar viajando. Olha, pai, aproveitei as férias das crianças, vou visitar meu pai, vou visitar minha mãe. Enfim, essa semana de novo, alguns me ligaram. Pastor, olha, domingo eu não vou estar lá, não se preocupa não, estou viajando, estou passeando, vou visitar a sogra e tal. Planejamento, isso é bom. Só que nós não temos o controle de nada. Nós não temos o controle de nada. Tiago diz que nós somos frágeis, a vida é frágil, e nós não somos capazes de saber o que vai acontecer amanhã. E olha que coisa interessante, irmãos. Eu me lembro que em 2015, nós fizemos uma viagem em família, a gente planejou tanto essa viagem, e juntamos dinheiro e tal, e chegou na hora da viagem. Eu lembro que um mês antes, meu pai estava saudável, forte, fazendo tudo, trabalhando, ia todo dia 5 horas da manhã para o Brás, e a gente com a viagem, passagem comprada, hotel comprado, carro alugado, tudo certo, já tinha planejado há muito tempo. E eu lembro que um mês antes de nós irmos viajar, o meu pai ficou doente, e era uma viagem internacional, e o meu pai ficou doente. Minha irmã me ligou, falou, olha, o pai não está muito bem, tal, dá para você passar aqui e levar ele no médico? Eu falei, dá. E volto a dizer, meu pai era um homem ativo, como todos nós aqui, trabalhava todo dia de manhã, ia para o Brás e tal. Ele tinha 68 anos, considerado uma idade novo ainda, né? E aí, eu levei ele no hospital, ele estava com as pernas meio inchadas, e aí eu perguntei, pai, o que está acontecendo? Ele falou, eu não sei, estou com uma dor nas pernas, já caí 2 vezes e tal. E ele ficou internado, fazendo uma bateria de exames. Ele fez o primeiro exame, deu hepatite C. Aí, fez o segundo exame, deu negativo. Aí a médica falou para mim, olha, nós vamos fazer um terceiro exame, porque deu um positivo e um negativo. Só que esse terceiro exame é infalível, o que der, deu. Esse é o mais aprofundado. Beleza. E ele deu hepatite. E aí nós ficamos preocupados, porque é uma doença silenciosa, né? E ela, quando se manifesta, muitas vezes o seu fígado já está comprometido. E infelizmente foi o que aconteceu com meu pai. Nós estávamos com uma viagem programada, e nisso já estávamos há 20 e poucos dias da viagem. E aí eu falei, o que nós vamos fazer? E eu cuidando do meu pai, indo todo dia para o hospital e trabalhando, tirava um tempinho, ia lá visitar meu pai, cuidando do meu pai. E foi impressionante, resumindo a história, irmãos. Nesses 20 ou 21 dias, meu pai foi definhando, foi algo gradativo. Primeira semana ele estava forte, animado, e os irmãos da igreja, ele ia lá na igreja Deus é Amor, lá na Baixada do Glicério, né? E ele com fé, e os irmãos iam visitar ele lá, e ele, não, eu vou ficar bom, eu vou me recuperar, Deus vai me curar, Deus vai me animado. Na segunda semana ele já bem, na terceira semana eu já estava alimentando ele. Resumindo, em 20 dias o meu pai faleceu. Faltava uma semana para a gente viajar. Meu pai faleceu, irmãos. E provavelmente, a gente foi viajar mais triste, né? Mas provavelmente se tivesse delongado um pouquinho, eu ia perder o meu pai e ainda não ia conseguir viajar. Uma viagem que eu planejei, nós tínhamos planejado mais de 1 ano antes. Então, assim, nós não temos o controle de nada. Meu pai estava bem, saudável, cheio de saúde, trabalhando, era um homem ativo. Em 20 dias, veio a enfermidade, ele morreu. Quantos já não passaram por isso, né? Quantos já não passaram por isso? Domingo passado, nós estávamos lá no cemitério, sepultando o pai do Fábio. Mesma coisa, um homem saudável, forte e tal, adoeceu e 1 mês, né, Fábio? 1 mês. Nós não temos o controle de nada. Ah, pastor, agora fiquei com medo. Sim, irmãos, nós não temos o controle de nada. A única certeza que nós temos um Deus todo-poderoso, que tem a soberania sobre a minha e sobre a sua vida. E o que Ele tem para nós é o melhor. Aprove ao Senhor recolher o pai do Fábio. Aprove ao Senhor em 2015 recolher o meu pai. E aí? Vamos seguir a vida. Deus sabe todas as coisas. E é isso que a gente precisa, é algo difícil de lidar. Mas o que Tiago está ensinando aqui para aqueles irmãos que estavam longe das suas casas, exilados, fora da sua parentela. O que ele estava dizendo era isso, olha, façam os planos de vocês. Planejar é bom, planejem. Entretanto, saibam que a vida é como neblina, ela se dissipa assim, ó. Planejem calcados nos planos de Deus.
planejem calcados no planos de Deus. Olha o que ele diz no versículo 15. Ele diz assim: em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, nós viveremos e também faremos isto ou faremos aquilo. Ele usa aqui dois verbos afirmativos, dois verbos de ação, né? Nós viveremos e nós faremos. Ah, irmão, como é bom viver a vida. Como é bom viver a vida. Como é bom fazer coisas. Isso é muito bom. Mas é bom viver a vida. E é bom fazer coisas, executar coisas, direcionado pelo Senhor. Paulo está dizendo isso, Tiago está dizendo isso, olha, façam mesmo, vivam mesmo, planejem mesmo, mas calcado nos planos do Senhor. Ou seja, o que ele está dizendo para mim e para você aqui, irmãos? O que ele está querendo nos ensinar? Ele está querendo nos ensinar que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós buscamos, que não vai de encontro a Deus, que nos separa da visão de Deus, todas estas coisas são prejudiciais. E lá na frente, nós vamos pagar um preço por isso. Eu até citei o exemplo aqui, né? Já citei algumas vezes, citei lá também, eles deram risada, que são os trombadinhas de Deus, São Humberto. Ah, pastor, o que é isso? É a mesma coisa, quantos já não passaram por isso na célula, ou um amigo e tal? O cara está passando por necessidade, está desempregado, ele começa a vir para a igreja. Aí ele vem na reunião de oração, ele vai na célula, ele vem na vigília, ele não falta um culto, é o primeiro a chegar, o último a ir embora, aí quer carregar a cadeira, quer fazer tudo, porque ele quer um emprego, ele está buscando. Aí ele consegue o tão sonhado emprego, ele estava desempregado. Aí ele consegue o emprego, a primeira coisa que ele faz, Edna, é abandonar a igreja. Aí o pastor Wagner chamava, né, os trombadinhas de Deus, né? Ou então aquele sujeito, o meu sonho é comprar uma casa na praia, meu sonho é comprar um sítio, o meu sonho, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho pedido para Deus abrir uma porta, eu tenho pedido uma provisão. Aí ele consegue. Aí a primeira coisa que ele faz, quando ele consegue a casa na praia, é viver enfiado na casa da praia. Aí os irmãos mandam mensagem para ele, ele nem responde. Os irmãos ligam e não atendem. Misericórdia, misericórdia. Então, tudo aquilo que nos afastam de Deus. Irmãos, olha, nós temos que orar e sonhar com os nossos filhos. E sonhar com os nossos filhos. Para que os nossos filhos avancem mesmo, para que os nossos filhos se formem, para que os nossos filhos ganhem o mundo. Agora, do que vai valer, o que vai importar o nosso filho, a minha filha ser a melhor psicóloga do Brasil, a outra ser a melhor engenheira do Brasil, a outra ser a melhor médica do Brasil, o outro ser o melhor cirurgião do Brasil, e ter perdido a sua alma para esse mundo, não vai ter valor nenhum. Nossos filhos precisam ser bem-sucedidos, e eu oro por isso. Eu e a Marisa fizemos o esforço que foi possível para que isso aconteça. Agora, se não tiver uma experiência com Deus, vai ser um fracasso. Pode ser o mais rico da cidade, pode ser o mais famoso do seu tempo, pode ser o melhor na sua profissão, mas será um fracasso. Será um fracasso. Será um fracasso. Então nós precisamos calcar os nossos planos, calcar o nosso planejamento dos nossos filhos, da nossa vida, linkado com os planos de Deus para a nossa vida. Então, o que Tiago está nos ensinando é exatamente isso, né? Como diz a oração do Pai Nosso. No versículo 16 ele diz assim: agora, entretanto, vos jactais. Jactância é arrogância, né? Arrogância. As vossas arrogantes pretensões. Toda arrogância, ela é maligna. Do que ele está falando aqui, irmãos? Hoje nós vivemos dias que é um ateísmo prático. Está todo mundo prestando atenção? Todo mundo prestando atenção. É que estou vendo que tem alguns distraídos aqui, meio desligados. Posso ouvir um amém? Amém. Para aquele que não está prestando atenção, posso ouvir um aleluia? Aí. Nem todo mundo está prestando atenção. Amém. Voltando aqui. Agora está todo mundo prestando atenção. Não era você não, viu? Pode ficar tranquila. Voltando aqui. É que estou vendo alguns distraídos aqui. Agora voltou aqui, que isso aqui é muito importante. Versículo 16, ele diz assim. Versículo 16, ele diz assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, toda arrogância é semelhante e essa é maligna. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que o arrogante é aquele que faz planos,
distante de Deus. Ele faz planos pessoais, ele faz planos para a sua vida, sem olhar para Deus, sem olhar se aquilo agrada ou desagrada a Deus, se aquilo vai o aproximar mais ou vai distanciá-lo de Deus. E hoje, como eu estava dizendo aqui, nós vivemos um tempo, irmãos, que é o que nós chamamos, o que a teologia chama de ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? O sujeito vem para a igreja, ele até vai para a célula, ele gosta de ouvir um bom sermão, ele gosta do ambiente da igreja, mas tudo que ele faz é distante de Deus. Todos os planos dele é longe de Deus. Ele vem para a igreja, até se veste como crente, se comporta, tem até um linguajar de crente, mas a vida dele é completamente distante de Deus. Isso chama-se ateísmo prático. E está assim, ó, nas igrejas. Aqui não, mas por aí, ó, está assim, ó. Aqui não tem, mas por aí é o ateísmo prático. E o que Tiago está alertando é exatamente para que eu te falei sobre Paulo, e o que Tiago está falando é exatamente sobre isso, irmãos. Qual é a vida? Quais são os planos que nós temos feito? Como tem estado a nossa vida? A nossa rotina? O nosso dia a dia? As nossas práticas diárias? As nossas relações humanas? A nossa vida social? Como que ela está? Ela tem manifestado Cristo? Nossa vida, as pessoas sabem que somos cristãos, as pessoas sabem que você é um crente, que você é uma crente. Como que está isso aí? O que Tiago está alertando é exatamente para isso. Eu preciso reconhecer a minha fragilidade. E ele faz um alerta aqui, que a vida sem a direção de Deus, é uma vida independente, é uma vida arrogante e é uma vida de rebeldia. Aquele que faz planos sem consultar a Deus, a Bíblia está dizendo, Tiago está dizendo que ele é um rebelde. E ele vai colher os seus frutos por causa disso. Vai colher os seus frutos por causa disso. Agora, tudo está perdido? Claro que não. Lá no versículo, não precisa ler não, lá no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga da amizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, olha, os planos para a sua família, os planos para os seus filhos, precisam ser planos calcados que te aproximem de Deus, não que te aproximem do mundo. Eu quero ser relevante para a sociedade, eu quero ser relevante. Sim, isso é muito bom, acabei de falar aqui a respeito do amor, da generosidade, isso é muito importante, mas isso vai te afastar de Deus? Então, o que Tiago está alertando é exatamente para isso. E concluindo aqui, já indo para o finalzinho, né? Ele fala a respeito da rebeldia, e quando a gente lembra da rebeldia, a gente lembra de Adão e Eva, né? Adão e Eva, eles tinham tudo à sua disposição ali. Deus deu o plano certinho para ele, olha, vocês vão crescer, vocês serão um casal, vocês terão filhos, e vocês vão usufruir de tudo isso que está aqui. Agora, tem uma ressalva aqui, uma observação. Dessa fruta, vocês não mexam lá. E o que eles fizeram? A única fruta que eles não podiam comer, eles foram lá e... rebeldia, seus próprios interesses, arrogância. Não, eu vou fazer do jeito que eu quero. E aí, deu no que deu, né? Mas olha, concluindo aqui, olha o que diz. No capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim: de onde procedem as guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam da carne? Vocês cobiçam e nada tendes. Vocês matam, vocês invejam e nada vocês podem obter. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, e nada tendes porque vocês não pedem. E vocês não recebem porque vocês pedem mal. O que Tiago está dizendo aqui, irmãos? Que todas as coisas estão à nossa disposição e que o Senhor tem prazer em que eu e você sejamos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Tiago diz isso. Agora ele diz que eu e você, nós pedimos mal. Nós pedimos mal na nossa arrogância, pedimos mal ao Senhor. Aí ele diz no versículo 13: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Agora a pergunta que fica aqui: aquele que sabe que deve fazer o bem, que bem é esse que Tiago está falando? Que bem é esse que Tiago está exortando aqui?
encerrando o capítulo 4. Esse bem que Tiago fala, irmãos, deriva da aplicação da palavra. Ele está dizendo o seguinte, que eu e você precisamos viver segundo o que a palavra nos ensina, segundo o que está escrito na palavra. E aí no capítulo 1, versículo 22 e 23, diz assim, olha que coisa interessante, diz assim, portanto, despojando de toda a impureza e o acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí versículo 22, tornar-vos, pois, praticantes da palavra, não somente como ouvintes, enganando a si mesmo, porque se alguém é ouvinte da palavra e não a pratica, assemelha ao homem que contempla num espelho o seu próprio rosto normal. Ou seja, esse bem que Tiago cita aqui se eu sei que eu devo fazer o bem e não faço, esse peca. E esse bem que ele fala aqui é o bem de andarmos segundo a palavra, caminharmos segundo aquilo que nós temos aprendido ao longo da vida, segundo a palavra. Quando o nosso coração se voltar totalmente para o Senhor, irmãos, quando os nossos planos, os nossos desejos voltarem totalmente para o Senhor, nós seremos bem-sucedidos. Talvez algumas coisas não tenham acontecido aí na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua vida profissional, porque talvez não seja um plano que esteja alinhado com a vontade de Deus. Você já parou para ver isso, para consultar isso, consultar Deus nessa questão? Talvez esse tenha sido o problema. E para receber algumas coisas, eu preciso me afastar de outras. Para que algumas coisas, para que Deus me abençoe em algumas coisas, eu preciso me afastar de outras. Talvez algumas coisas que você não recebeu de Deus ainda, é porque você não largou o que precisa largar. É porque você não abandonou, eu não estou falando da sua mulher nem do seu marido, não. É porque você não abandonou o que você precisa abandonar. Talvez seja por isso. Escolher, irmãos, escolher, você precisa escolher aquilo que agrada a Deus. Você precisa tomar uma decisão. Escolher e decidir é perder. Quando você toma uma decisão, quando você escolhe algo, você perde outro. Quando você decide uma coisa, você perde outra. Então, é necessário, para que você seja abençoado, para que seu casamento seja abençoado, para que a sua família seja abençoada, para que a sua vida financeira seja abençoada, é preciso escolher, tomar decisões, mas decisões que sejam respaldadas pela palavra de Deus, pela vontade do Senhor na sua vida. Eu quero concluir enquanto a banda sobe aqui, irmãos, eu já contei aqui alguns anos atrás, mas para aqueles que não ouviram, ou para aqueles que ouviram e esqueceram, é um exemplo que me marcou muito. Eu me lembro que, quantos lembram aqui, alguns anos atrás, o filho do Jô Soares morreu? Quantos lembram? Para quem não sabe, Jô Soares tinha um filho, e esse filho dele era excepcional, né? Tinha muitas dificuldades e tal, e vivia isolado e tal, e tinha muitos problemas. E alguns anos, um pouquinho antes do Jô sair da televisão, alguns anos antes, o filho dele morreu. E no dia que o filho dele morreu, eu assisti o programa dele, né? Ele fez uma homenagem para o filho, leu um texto, contou algumas experiências lá, foi muito bonito. E o Jô Soares, ele contou algo que era muito interessante. O filho dele, apesar de todas as dificuldades, o filho dele sabia ler, tal, né? Se comunicava muito mal, mas sabia ler. E ele disse que o filho dele gostava muito de ler, né? Imagino até que seja algo incentivado pelo pai, né? Porque ele lia e escrevia muito também, o Jô Soares. E aí o Jô Soares contando que uma vez ele estava numa biblioteca com o filho, e o filho escolheu mais ou menos uns 20 livros. E obviamente que o Jô Soares, na sua condição financeira, 20 livros para ele não é nada, ele poderia comprar. Só que ele, no intuito de ensinar o filho, ensinar uma experiência de vida para o filho, ele disse assim para o filho, ele falou, filho, não há necessidade de você levar esses 20 livros. Pega aí uma meia dúzia, uns 10, e depois a gente vai comprando gradativamente, à medida que você for lendo, a gente vai pegando os outros. Aí ele disse que o filho dele, com toda a intenção, com todo o respeito, com toda a educação, sem rebeldia, o filho dele afastou os livros assim e falou assim, não pai, então eu não quero levar nenhum. Aí o Jô Soares não entendeu, né? Falou, por quê, filho? Ele falou assim, não, porque se eu levar 10, eu vou deixar 10. Se eu levar 6, eu vou deixar 14. Então, irmãos, ali quando ele falava aquilo, eu falei, isso dá um sermão. Escolher é perder. Escolher é perder. Quando você decide andar com Deus,
Quando você decide fazer os seus planos, calcado na vontade de Deus, quando você decide viver a sua vida segundo a palavra de Deus, você perde muitas outras coisas. Agora a recompensa vem, irmãos. Nós temos um Deus que é galardoador. Ninguém vence o nosso Deus no dar. Então os planos para o seu casamento, os planos para a sua vida pessoal, os planos para a vida dos seus filhos, planeja aqui, ó. O John Blackler diz, né, que aquele que não faz plano, ninguém planeja fracassar, mas aquele que não faz plano, ele já fracassou. E fracassa em não fazer os planos. Agora, todos os planos que você for fazer para a sua vida, ou para a vida daqueles que dependem de você, faça pautado nisso aqui, ó. Eu preciso tomar algumas decisões em relação ao meu casamento. Você sabe quais decisões você precisa tomar. Preciso tomar algumas decisões em relação aos meus filhos. Você sabe quais decisões você deve tomar. Eu preciso tomar algumas decisões relacionadas à minha vida pessoal. Você sabe quais decisões você deve tomar. Decidir é perder. Mas quando eu decido certo, eu ganho lá na frente. O reino de Deus é perder. Eu entrego a minha vida, Senhor, agora a minha vida é sua. Para lá na frente, receber a vida eterna. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Agora sim, nós encerramos essa série, né? Dá para tirar mais algumas mensagens, mas agora sim nós encerramos. E que bom que o Senhor trouxe essa palavra ao nosso coração. Tiago nos ensina tantas coisas, irmãos. Aprendemos tanta coisa com essa carta de Tiago. Somos bem-aventurados porque sabemos superar as provas, as tribulações. É o Senhor que nos dá sabedoria quando nós pedimos. Não somos tentados por Deus. Toda boa dádiva vem do alto. Tudo que vem à minha mão é porque Deus nos concedeu. Como saber usar a sabedoria que vem do alto? O não julgar com hipocrisia, a advertência aos ricos e a paciência. E hoje Ele nos ensina que todos os nossos planos precisam ser pautados segundo a sua vontade. Aquele que sabe que precisa fazer o bem e não faz, esse está pecando. E que bem é esse? O bem que Tiago ensina é viver segundo a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como está a sua vida, eu sei como está a minha. Eu sei o que eu preciso melhorar. Eu sei. E algumas dicas a minha mulher vive me dando lá. Então a minha vida eu sei o que está ruim e eu sei o que está bonzinho, está redondinho. Agora você sabe também como está a sua vida. Você sabe o que não está legal. Você sabe o que precisa mudar. Você sabe o que precisa largar, abandonar. Diante de tudo isso que você ouviu, eu não vou chamar ninguém aqui não, irmãos, porque se eu chamasse vocês aqui na frente, eu ia ser o primeiro a pular aí, e ia ser uma frustração ver que alguns não vieram. Mas, gente, tudo que você ouviu nessa manhã, eu queria que você fechasse seus olhos e falasse com Deus. Senhor, me ajuda a melhorar. Senhor, eu sou egoísta. Senhor, eu sou arrogante. Eu faço planos e não te consulto. Diga isso a Ele. Talvez sejam até alguns aqui, eu sei da sinceridade do coração de alguns de vocês, talvez seja algo até inconsciente. Senhor, eu faço isso quando eu vejo, eu já fiz. Não foi nem por intenção, mas quando eu vi, eu já fiz. Eu já decidi, eu já dei o passo, e aí eu me lasquei lá na frente. Senhor, me ajuda a decidir. Me ajuda a decidir. Homens, vocês são os sacerdotes das suas casas. Quando você não decide, deixa tudo nas costas da mulher, você sobrecarrega ela, você adoece ela. Jovens, tomem boas decisões. Tomem boas decisões. Porque talvez se você tomar uma decisão errada, isso pode marcar a sua vida até seu cabelinho ficar branco. Mulheres, decidam bem. Os sentimentos, já falei sobre isso aqui, os sentimentos são enganosos. Não seja dominada pelas emoções.
Decidam, pautadas na palavra. Não decida de cabeça quente, na hora do nervoso, na hora da TPM. Não. Diante de tudo que você ouviu, busca o Senhor. Fala, Senhor, fala comigo, Pai. Fala comigo. Vá orando aí. Eu não vou orar não, quero que você faça essa oração. Pessoal, uma oração nominal. Cita a si mesmo. Senhor, é comigo. Eu não quero, não é a minha esposa, não é meu filho, sou eu, Senhor. Me ajuda.